Aleluias. Obrigado, querido pastor Moisés. Parabéns ao coro masculino, à equipe de louvor, pelos momentos tão felizes que nos proporcionaram aqui. Aos irmãos da mídia, aos introdutores, às irmãs que trabalham com as crianças, a todos a nossa gratidão. As pessoas que nos visitam, a nossa gratidão. Temos a alegria de registrar aqui a presença do irmão Carlos, sua esposa, Sabrina, e seus filhos, Isabela e Felipe. Deus os abençoe. E as demais pessoas que nos visitam, todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que alegria ter todos aqui conosco. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no quarto livro da Bíblia, livro de Números, ou dos Números. Este livro, o quarto livro da Bíblia, ele tem esse título, Números, por causa de dois censos que nós temos nele. Temos um censo logo no início dele e temos um outro censo no final dele. E as pessoas que traduziram a Bíblia do hebraico para o grego, que foi a primeira tradução que aconteceu na cidade de Alexandria, no Egito, por volta do 3º século antes de Cristo, de acordo com a tradição, cerca de 70 judeus. Alguns dizem que foi um pouco mais, mas o número consagrado é 70, daí o número da Septuaginta. O nome desta obra, tem essas letras romanas, esses números romanos, algarismos romanos. Então, conhecido como 70. Então, os 70, quando traduziram o texto do hebraico para o grego, resolveram, então, colocar o nome desse livro de Aritmoi, ou Aritmi, em grego, onde nós temos aritmos, número, aritmi, no plural, números. O nome no hebraico, na verdade, a língua original desse livro é Bemidebar. Bemidebar, que está no primeiro versículo, vem do primeiro versículo, e que conta a história desse livro, que é No Deserto. Então, o nome deste livro em hebraico, no original, é Bemidebar, não é Aritmi, não é números, mas é No Deserto. Fala do povo de Deus no deserto. E no capítulo 6, no versículo 24, 25 e 26, nós temos uma tríplice bênção. Nós já começamos a falar sobre esse texto, começando do verso 22, hoje pela manhã, e agora vamos continuar analisando cada uma das 6 bênçãos, porque em cada versículo nós temos 2 bênçãos, 2 lições, 2 mensagens, 2 ideias. Então, nós podemos chamar de tríplice porque são três estrofes, 3 versículos. Mas, se nós formos rigorosos na análise, nós temos 6 bênçãos. Então, vamos ver cada uma dessas bênçãos. A primeira bênção, versículo 24, do capítulo 6 de Números: o Senhor te abençoe e te guarde. Como nós já falamos hoje pela manhã, esse nome traduzido por Senhor, esse tetragrama sagrado, são 4 letras em hebraico, da direita para a esquerda em hebraico, é assim que se lê, eles são impronunciáveis, ninguém sabe a pronúncia certa, porque um judeu, um sacerdote, pronunciava esse nome uma vez por ano só. Então, nós não temos a pronúncia. Na verdade, eles não pronunciam esse nome. Quando um judeu, um israelita, está lendo o texto sagrado, a Bíblia, o que eles chamam de Tanar, o Antigo Testamento, quando eles encontram este nome, eles, ao invés de lerem este nome, eles lerem Adonai. Eles leem como se fosse Adonai, que é uma palavra que existe no texto original, que significa Senhor. Existe essa palavra também, esse substantivo. Mas o nome de Deus
para o povo de Israel é esse tetragrama sagrado. E é verdade, nós consideramos assim também nós cristãos. Esse é o nome do Senhor, o nome impronunciável. Então eles, quando chegam diante desse nome, eles, Adonai, não leem nunca esse nome, não pronunciam esse nome. Se alguém chegar a perguntar para você, qual é o nome do Senhor? Você sabe? Assim, ninguém sabe pronunciar. Você pode falar isso para a pessoa. É um tetragrama sagrado, são 4 letras. E quando eles não leem Adonai, eles leem Hashem. Hashem literalmente significa o nome. E Adonai, Senhor, também. Então, eles leem o Hashem, ou Adonai, nunca pronunciam em respeito ao nome do Senhor. Então, a primeira dessa tríplice bênção, dessas 3 estrofes, começa com o nome do Senhor, diz, Senhor, te abençoe. A segunda bênção é, e te guarde. Então, temos 2 bênçãos aqui. 2 lições, 2 ideias. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde. Temos um elipse. Temos a omissão do Senhor na segunda estrofe, na segunda parte dessa primeira estrofe. Então, o que é abençoar? Abençoar é a palavra barar em hebraico. Então, são 3 letras, barar. Essa palavra aparece 333 vezes no texto hebraico. 300, poucas vezes ou muitas vezes? Muitas vezes, né? E os 70 traduziram esta palavra por já está um grego, né? Eulogel. Eulogel é o grego, é a palavra grega para abençoar, para barar. Então, os 70, esses homens antes de Cristo, eles traduziram esta palavra por eulogel. Bem, no Novo Testamento, essa palavra eulogel, ela ocorre 44 vezes, esse verbo abençoar. Em Efésios, capítulo 1, versículo 3, o apóstolo Paulo diz que Deus nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais. Diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, a ideia do Novo Testamento é que Deus nos abençoou com bênçãos espirituais. A ideia do Antigo Testamento, a ideia dominante, a ênfase dominante no Antigo Testamento é que Deus nos abençoou com bênçãos materiais. Nós podemos ficar com as 2 ideias. Não é pecado ficar com as 2 ideias, não. Podemos, estar na Bíblia. Quando você abre, por exemplo, um texto muito típico, exemplar no Antigo Testamento, sobre as bênçãos de Deus, está no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Todo o capítulo é interessante. Vamos destacar alguns versículos apenas. Deuteronômio 28, por exemplo, versículo 3 de Deuteronômio 28. Então, o escritor bíblico vai falar, bendito serás, quer dizer, abençoado serás. É a palavra barur, que está lá, barar, e que te abençoar. Né? Bendito serás, abençoado serás tu na cidade e abençoado serás no campo. Aí ele vai falando, versículo seguinte, né? Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e o rebanho das tuas ovelhas. Esse bendito ali, esse verbo, né, barar, que no hebraico significa, então, abençoado. Então,
E se vai falando, e ele vai chegar um momento que ele vai dizer o seguinte: olha, tudo que você tocar a mão será abençoado. Diz isto. Chega a esse ponto, no versículo 12. Tudo. Onde você tocar a mão será abençoado. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro do céu para dar chuva à tua terra no seu tempo, para abençoar todas as obras. É um negócio assim, surpreendente, na verdade. Essa é a ideia, na verdade. No Antigo Testamento, essa é a nota dominante. O que os irmãos acham? Hoje em dia, de uma forma geral, o que existe entre o povo de Deus e no mundo, de uma forma, são as bênçãos materiais ou as bênçãos espirituais? Materiais, né? Materiais. O que são as bênçãos espirituais? As bênçãos espirituais no Novo Testamento, a primeira delas é o perdão dos pecados. Eu me sinto, digamos assim, culpado pelos meus pecados. O que é pecado? Pecado é, literalmente, errar o alvo, tanto no hebraico quanto no grego. Errei o alvo da minha vida. Não fui, não sou aquilo que eu deveria ser. Como filho, como irmão, como marido, como pai. Errei. Então sou esmagado por um sentimento de culpa. Me sinto culpado. Não tem como corrigir os meus erros. Então, peço perdão a Deus. E Deus me ama tanto que me perdoa. Aí eu começo a ter paz, que é uma outra bênção espiritual. Essa paz de Deus. Me sinto fracassado aos olhos meus e aos olhos das pessoas. Mas diante de Deus, do Senhor, do meu Criador, eu tenho paz por causa do seu perdão. Bênção espiritual. Então, o perdão, a paz, a alegria, a temperança, a humildade, são as bênçãos que o Novo Testamento fala. Nós vivemos num mundo materialista ou espiritual? Por isso é que o mundo está mais preocupado e acha que tem mais necessidades. As pessoas, o mundo, as pessoas acreditam que suas maiores necessidades são materiais ou espirituais? Materiais. Mas a nossa maior necessidade é espiritual. E eu acredito que quando nós resolvemos os nossos problemas espirituais, recebemos essas bênçãos, podemos ter bênçãos materiais, mas elas não são a nossa prioridade número 1, na verdade. Então, versículo 24 do capítulo 6 de Números. O Senhor te abençoe. Então, eu gostaria de dizer para você que está aqui nessa noite, que está online acompanhando esse culto, eu gostaria de dizer que a minha oração é que o Senhor te abençoe. Te abençoe com bênçãos materiais, sim. No campo e na cidade, como disse o texto bíblico que nós lemos. Mas que Ele abençoe também seu coração, sua mente, seu espírito, seu ser interior. Há uma outra palavra para abençoar ou abençoado no texto hebraico e no texto grego. Né?
Asherei. Vamos falar juntos? Asherei. Abençoado, bendito, como se fosse uma interjeição. Ela ocorre cerca de 50 vezes no texto hebraico do Antigo Testamento. No texto grego do Novo Testamento, essa palavra quando, na Septuaginta, ela é makarios. Makarios. Essa palavra ocorre mais de 40 vezes no texto do Novo Testamento. Quando Jesus falou, bem-aventurados, ou felizes, ou abençoados sejam os pobres de espírito, os que são perseguidos, não é verdade? Está lá Jesus. Jesus fala, você é abençoado se você for perseguido por causa da justiça. Você é abençoado se você tem fome e sede de justiça. Que isto? Quero ser abençoado com a casa com piscina. Com outras coisas. Não está errado ter casa com piscina, não, de maneira alguma. Mas a ênfase no Novo Testamento não é a mesma que a ênfase do Velho Testamento. Então, mas achei, está no Deuteronômio, Reis, Salmos, cerca de 50 vezes no Antigo Testamento. Está lá. Salmo 1, acharei, aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, que o Senhor te abençoe. Que você possa sair daqui dizendo, eu sou abençoado. Abençoado. O Senhor me abençoou. O Senhor me deu conhecimento, e o conhecimento é uma bênção. O Senhor me deu perdão, e o perdão é uma bênção. O Senhor me dá a salvação em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos, não pelos... A bênção é um presente. É um presente. Presente de quem? De Deus. Presente de Deus. Literalmente, interessante essa palavra, barach, significa como se uma pessoa chegasse perto de uma outra pessoa e se genuflexasse, se ajoelhasse para dar um presente. Como se fosse um pai diante de uma criança que se ajoelha para abraçar a criança e dar um presente, na verdade. Ficar na altura da criança. A história da palavra é um outro culto. É um outro culto, na verdade. Tão fascinante que é. Bem, a segunda parte do versículo 24, a segunda bênção, é o Senhor te guarde. Senhor te guarde. Senhor te guarde de quê? Do mal que existe no mundo e do mal que existe dentro de você. Que Ele te guarde. Para que você não tenha maior prazer na bênção do que no Senhor da bênção. Que você não queira fazer uma transação comercial com aquele que te abençoe. Se o Senhor me abençoar, eu trabalho para ti. Se o Senhor não me abençoar, eu não trabalho para ti. Eu não entrego o meu dízimo, a minha oferta, eu não sirvo o teu reino. Que o Senhor te guarde de quê? Do mal. Que mal? O mal que só há lá fora? Não, o mal que há aqui, na minha mente. Os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas lembranças. Que o Senhor te guarde do mal, das lembranças que não edificam, que não constroem, que não curam. Que Ele te guarde das lembranças tristes, que massacram, que geram sede de vingança, que geram depressão, que geram tristeza. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor te guarde. Das coisas negativas que os outros fizeram com você e que você fez com os outros. Que Ele te guarde dessas lembranças. Que o Senhor te guarde. Te guarde de quê? De todo mal. Que Ele te proteja. Que Ele te proteja.
Vejam bem, irmãos, eu pensava que fosse pregar todo o sermão em um culto. Não. Em um culto. Mas eu gostaria que nós ficássemos aqui hoje. Nessa primeira estrofe. Senhor te abençoe e te guarde. Que você possa repetir isto. Amanhã, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta, sábado. Até quinta-feira você volta de novo, que nós vamos continuar. Mas que você possa falar para o seu cônjuge, querida, que o Senhor te abençoe e te guarde. Você possa falar para o seu filho, para a sua filha, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que você possa, Senhor, abençoa-me, me guarde. De manhã cedo, quando você levantar, primeira coisa que você pense no Senhor, com os olhos abertos ou com os olhos fechados, mas que você fale, Senhor, me abençoe e me guarde, Senhor. Faça isto. Me guarde, Senhor, me abençoe. Vamos orar. Pai, abençoa o teu filho, a tua filha, nesta hora. Em nome de Jesus, guarde a tua filha e o teu filho nesta hora. Em nome de Jesus. Amém.